Olha só, hoje eu quero falar sobre batismos. Então, Hebreus, capítulo 6, verso 1 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo. A palavra batismo aí, se você prestar atenção, está no plural. Batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então o escritor aos Hebreus, ele está falando sobre as doutrinas de Cristo, e uma das doutrinas é sobre batismos. Então, existe na Bíblia 3 tipos de batismo. A Bíblia diz em Marcos, capítulo de número 16, Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15. E diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou a todas as pessoas. Verso 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, se eu pregar que esse batismo aqui é o batismo nas águas, então eu estou dizendo que o ladrão da cruz, que estava do lado de Jesus, ele não foi salvo. Por quê? Porque ele não foi batizado nas águas. Ele estava na cruz, e ele se arrependeu na cruz. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Então aquele homem se arrependeu de coração. Então, dá para entender que o batismo que Marcos está falando, não é o batismo nas águas, porque se fosse o batismo nas águas, então eu ia dizer, só é salvo quem for batizado nas águas. Não, irmão, existe o primeiro batismo, que é chamado o batismo em Cristo. A palavra batismo significa sepultamento, mergulhar, imergir. Por isso que quando nós nos batizamos, quando nós aceitamos Jesus, Romanos, capítulo de número 6, olha só o que Paulo escreve à igreja de Roma. Romanos capítulo 6, verso 1, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? No verso 2 ele diz: de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Como foi que a gente morreu para o pecado? Quando você aceitou Jesus. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, o velho homem, ele morreu para o pecado. Por isso que ele responde no verso 3: ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus. O que é o batismo em Cristo? É a mesma coisa que está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova o quê? Criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, se cumpriu esse versículo na minha vida. E assim, se alguém está em Cristo, no momento que eu aceitei, eu passei a estar em Cristo Jesus. Ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Por que nova? Porque o velho homem, ele morreu para o pecado, e dentro de você agora tem uma nova criatura em Cristo Jesus.
Por isso que ele diz em Romanos 6, verso 4, ele diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quem foi sepultado? O velho homem. Sepultamento está falando de enterrar, de morrer. Foi sepultado, foi enterrado. Então ele diz: fomos, pois, sepultados com ele. Ele quem? Com Cristo. Com ele, na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, irmão, você agora tem uma nova vida, a vida Zoé. Você agora tem a vida de Deus, a natureza de Deus, a glória de Deus. Então, irmão, eu tenho que mudar também meu estilo, a maneira de falar. Não posso mais. Tem gente que, de vez em quando você está aí fora, e aí, otário, e aí, mané. Não, irmão, esse vocabulário não serve mais para a gente. Agora, quando eu encontro o irmão, diga aí, abençoado de Deus. Diga aí, rapaz, você é uma benção. Então, irmão, o mundo não lhe trata assim. O mundo lhe despreza. O mundo, irmão, não nos trata assim. Por isso que quando nós nascemos de novo, nós precisamos mudar, não só. Tem gente que só muda nas vestes. A linguajar é o mesmo. As vestes, a irmã talvez usava uma calça, agora está usando uma saia, mas a boca é a mesma, parece que não mudou nada não. Então, irmão, ele fala sobre uma novidade de vida. Por quê? Verso 5 ele diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, quando Cristo morreu, o velho homem morreu com ele. Quando Cristo ressuscitou, uma nova criatura ressuscitou em Cristo Jesus. E essa criatura somos nós. Então, irmão, nós agora somos uma nova criatura. Então, quando eu aceitei Jesus, automaticamente, no Espírito, nós nos tornamos uma nova criatura. Então, aí vem o batismo nas águas que João Batista pregava em Mateus, capítulo de número 3, versículo 13. Mateus, capítulo 3, versículo 13. Por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura. Então ele o admitiu. Batizou Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu me alegro. Então, irmão, Jesus, ele foi batizado nas águas. Ele já era nascido de novo, então ele já tinha o primeiro batismo. Ele agora é batizado nas águas. O batismo nas águas é uma ação externa do que aconteceu aqui dentro. Então, quando nós somos batizados nas águas, por isso, todo canto que você for, sempre a pessoa vai descer de costa. Então, tem gente que faz um sermão para você ser batizado. Tem pastor que diz: olha, lembre-se que agora você tem que dar o dízimo, lembre-se que agora você tem um compromisso com a igreja, lembre-se que agora você tem que respeitar o seu pastor,
lembre-se que agora você está fazendo um voto. Então é um sermão, irmão, enorme, cheio de que você tem que cumprir. Acaba chega, tem gente que diz assim, rapaz, que for assim, eu batizar não. Mas você viu que com Jesus não teve nada disso. Então, irmão, o batismo nas águas é uma ação externa do que aconteceu interiormente. O batismo nas águas não precisa, a pessoa, tem algumas igrejas que dizem assim, não, para você ser batizado nas águas, você aceita, faz um discipulado, passa no mínimo entre 2 meses a 3 meses, depois a gente vai ver se você está preparado para ser batizado nas águas. Irmão, a Bíblia, ela não tem essa regra, os homens é que inventaram. Como é o princípio bíblico? Em Atos, capítulo 8, vai falar de um eunuco. Atos, capítulo 8, versículo de número 26. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, vai ao lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, o capítulo 53, verso 29 diz, então disse o Espírito a Filipe, aproxima desse carro e acompanha-o. Correu Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? Filipe perguntou ao eunuco, você está compreendendo o que você está lendo aí? Ele respondeu, como poderei entender? Se alguém não me explica, noutra tradução diz, se alguém não me ensina. E convidou Filipe, e subiu e assentou-se a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa, foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra e da sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começou por esta passagem da escritura, e anunciou a Jesus. Então, imagine só, Filipe explicando ao eunuco, rapaz, o profeta está falando sobre Jesus, que ele ia para a cruz, e na cruz ele ia levar sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, ele ia ressuscitar o 3º dia, e depois que ele ressuscitasse, ia surgir agora uma igreja, e todo mundo agora tem que aceitar ele como seu Senhor e Salvador. E também apareceu João Batista pregando sobre o batismo nas águas. Aí, olha só o que ele diz, verso 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Então ele diz, rapaz, já que você falou sobre batismo nas águas, já que você falou sobre Jesus, que Jesus também foi batizado nas águas, o que impede também que eu seja batizado? É como se dissesse assim, o que é que eu faço também para ser batizado também? Aí ele diz, verso 37, Filipe respondeu, é lícito se crê de todo o coração. E respondeu ele, e disse, eu creio
que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí se cumpriu Atos 4:12. Quem crê no nome do Senhor será salvo. Aí ele diz: então mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo ou cheio de alegria. Irmão, o homem ficou alegre por ter aceitado Jesus, ele ficou alegre por ser batizado nas águas, mas só se cumpriu na vida dele 2 batismos: o batismo em Cristo e o batismo nas águas. Então, muitas pessoas são batizadas em Cristo Jesus, são batizadas nas águas, mas necessita ser batizado com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, irmão, pode ser antes do batismo das águas ou depois. Não existe uma regra. Ninguém pode dizer assim: irmão, você só pode ser batizado no Espírito Santo se primeiro for batizado nas águas. Irmão, não existe essa regra. Não existe. Depois que você é salvo, depois que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você está pronto para ser batizado com o Espírito Santo. Irmão, depende agora da sua fé. Então, muitas pessoas, irmão, não são batizadas, é porque ela tem ensinado elas errado, então elas demoram muito tempo para ser batizado. Por isso que você encontrou muitas pessoas por aí dando glória, glória, glória a Deus, e ficou rouco e não foi batizado. Você encontrou pessoas que as pessoas foram orar por ela, que dizia assim: se desligue da terra, se ligue com o céu, se desligue da terra, se ligue com o céu. E o cara não foi batizado. E o outro cara dizia: peça, 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 peça. E você lá orava e dizia: Senhor, me batiza, Jesus, me batiza, Pai. Assim como o Senhor batizou Maria, me batiza também. Assim como o Senhor batizou João, me batiza também. Assim como o Senhor batizou Paulo, me batiza, Jesus. Mas, irmão, o caminho não é esse. Tem algumas pessoas que é batizado assim? Mas esse não é o que a Bíblia ensina. Irmão, a Bíblia, ela tem um princípio para a minha vida e para a sua vida. E se a gente andar nos princípios, as coisas acontecem. Então, em primeiro lugar, o batismo não se pede, se recebe. Por isso que o que Jesus falou em Atos, capítulo 1, verso 8. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder. Ele não disse: mas pedireis poder. Ele não disse: você tem que clamar para ver se o poder vai descer. Aí por isso ficou aquele hino: vai cair poder, vai. Não, irmão, o poder já caiu. Aí por causa de alguns erros, fizeram um hino: quando pede mais fé, Ele ouve. Não, irmão, o batismo no Espírito Santo não se pede. O batismo no Espírito Santo se recebe, como você recebe um presente. Quando alguém sabe que você completou o ano e ela chega e lhe dá um presente, você não faz nada, você só estira a mão e recebe e diz: obrigado. Então, irmão, tudo que vem de Deus para nós é presente. E presente, irmão, você estira o braço da fé, toma posse e diz: Pai, obrigado porque eu sou batizado com o Espírito Santo, obrigado porque eu sou curado, obrigado porque eu sou salvo. Então, irmão, tudo que vem de Deus para nós é presente. E como é que uma pessoa é batizada? Atos capítulo 19, verso 1. Paulo está na cidade de Éfeso, e ele vai encontrar uns irmãos que não são batizados com o Espírito Santo. E olha só o que ele pergunta: e aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e chamando ali alguns discípulos, perguntou: recebeste
o Espírito Santo quando o quê? Creste. Ele não perguntou se eles tinham pedido, não. Ele perguntou se eles tinham o quê? Recebido. Vocês receberam o Espírito Santo quando o quê? Quando creu. Aí o que é que eles responderam? Ao que lhe respondeu, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então o problema deles não ter sido batizados é porque eles não tinham ouvido. Então quer dizer que eles não ouviram o que aconteceu lá em Atos capítulo 2? Essa notícia não chegou ainda na cidade de Éfeso. Então ele diz, não, a gente nem sabe que existe o Espírito Santo. Então Paulo agora vai dar uma aula a eles. Verso 3. Então Paulo perguntou, em que pois foste batizado? Responderam, no batismo de João. João, irmão, pregava o batismo de arrependimento. Ele dizia, arrependei-vos e sede batizado. Por isso que nós evangélicos não batizamos recém-nascido. Por quê? Já imaginou dizendo para um recém-nascido, se arrependa para eu batizar você, viu? Se arrependa logo dos seus pecados. Não tem como. Aí ele ia ficar, gagá, gugu, gagá. E eu, se arrependa, rapaz. Já imaginou eu brigando com um novo convertido, uma criancinha? Rapaz, você tem que se arrepender. Se arrependa logo, para você ser batizado nas águas. Por isso que João Batista diz, arrependei-vos e sede batizado. Por isso, irmão, que ninguém batiza criança, a gente sempre estabelece uma norma a partir dos 10 anos, 9 anos, dependendo da maturidade da criança, aí sim, é que batiza ela. Mas recém-nascido nós não batizamos. Por isso que ele diz, disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Mas parece, irmão, que esses discípulos não estavam lá ouvindo a mensagem de João Batista, não. Eles foram batizados nas águas, mas dá para entender que eles não foram batizados quando João Batista pregava, não. Por quê? João Batista dizia, olha o que João Batista dizia, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, se eles tivessem ouvido a mensagem de João Batista, eles sabiam que ele estava falando sobre 2 batismos, um na água e o outro com fogo. Mas eles só foram batizados na água. Versículo número 5, aí diz, eles tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, quer dizer, nasceram de novo. Eles agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Versículo 6. Impondo-lhe Paulo as mãos. Olha, eles acabaram de nascer de novo. Paulo não perdeu tempo não, vem cá. Existe outro batismo que vocês precisam. Existe o batismo com o Espírito Santo. Aí Paulo, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. Então eles aqui foram batizados, foram cheios do Espírito Santo. Irmão, a igreja batista, olha só como é que ela crê. Em Mateus capítulo de número 28, que é o último capítulo, versículo de número 19, Mateus 28, verso 19, diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os batistas ensinam que quando você é batizado nas águas, você é já batizado em nome do Pai, do Filho e do... Mas ninguém fala em línguas. Então, ele invalidou sem querer o que Marcos diz. Os sinais seguirão aos que crê.
em meu nome falarão novas línguas. Então tinha um mistério ainda que eles não conheciam. Por isso que falar em línguas estranhas é chamado de línguas estranhas. Por que é estranha? Porque eu não entendo. Por que é estranha? Porque quando eu estou falando, você que está ouvindo também não está entendendo. E a gente precisa entender, irmão, que o Espírito Santo, ele não fala em línguas estranhas, ele dá capacidade para que nós falamos em outras línguas. Por isso que em Atos capítulo 2, onde começou o movimento, ele diz, Atos capítulo 2, a partir do verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. Versículo 3. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Agora, olha só o que diz o verso 4. Todos, 120 pessoas, irmãos, estavam unidas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Então, irmão, aqui está um mistério revelado. Para eu falar em línguas, primeiro eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Então, ele me enche, e quando ele enche, é como se dissesse assim, agora você falar. Por isso que diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E quem estava cheio, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Os batistas ensinam que aqui, os irmãos não falaram em línguas estranhas. Falaram em dialetos, falaram em inglês, espanhol, mas aqui, irmão, ele se perde. Por quê? Já imaginou você colocar, basta só aquelas crianças que estão ali, se tudo tinha fala ao mesmo tempo, você não entende nada. Agora imagine 120 pessoas falando ao mesmo tempo, não tem como você entender. Você tem que pedir para uma turma parar e um falar, porque você não vai entender nada. Então aqui é onde está o mistério. O problema não é o que eles falavam, o problema é quem estava de fora ouvia no seu próprio idioma. Então todos os 120 falavam em línguas estranhas e cada um ouvia no seu próprio dialeto, no seu próprio idioma. Então o mistério tanto estava no falar como estava no ouvir. Você já imaginou? Isso aconteceu com um pastor que ele já partiu para o Senhor, Oral Robert. E aqui no Brasil teve um homem que ele escreveu um livro falando Andando no Poder de Deus. Esse homem, ele foi pregar num local que o intérprete dele não quis interpretar ele. Então ele orou ao Senhor, e quando ele começou a falar em línguas estranhas, as pessoas que estavam no auditório, na igreja, ouviu cada um no seu próprio idioma. Então, irmão, por isso que não fique assim perturbado, se você estiver num local e alguém disser, rapaz, fulano estava falando em línguas, eu estava entendendo outra coisa. Porque, irmão, falar em línguas é um mistério. Por isso que tem pregador que gosta de estar no púlpito falando em línguas estranhas. Mas você sabia que a língua estranha não foi feita para falar para outro homem, mas sim para Deus? Quando você fala em línguas estranhas, você está se enchendo do poder de Deus. Deus deu a uns interpretações de línguas, mas a Bíblia diz, se não tem ninguém que interprete, fique calado, fale só com você mesmo e com Deus.
Mas, irmão, o objetivo de falar em línguas é você falar o idioma do céu, é falar o idioma de Deus. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, olha só, irmão, o capítulo todinho de 1 Coríntios 14 é Paulo ensinando a igreja sobre o dom de falar em línguas. Ele está trazendo ordem para a igreja como é que o dom de falar em línguas deve acontecer. Ele está ensinando a igreja que não pode todo mundo falar de uma vez, não pode todo mundo profetizar de uma vez. Ele está trazendo ordem para a igreja. E ele começa dizendo assim, 1 Coríntios 14, verso 1: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Irmão, essa profecia aqui é chamada profecia simples. Aí ele diz: pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Essa palavra mistério quer dizer segredos divinos. Com Deus é somente o seu Espírito, e o Espírito de Deus é que entende o que você está falando. Então é um mistério. Então quando irmão é mistério, então você está dizendo, então você está falando em línguas estranhas. Mas tem gente que nem fala em línguas estranhas e diz: irmã, isso é mistério de Deus. Não, irmão, mistério é falar em línguas. Aí ele diz, versículo 4, vou pular o 3 e vou ler o 4. O que fala em outra língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, irmão, depois que eu sou batizado e começo a falar em língua, eu estou edificando a eu mesmo. E para nós encerrar, Judas. Olha só, Judas, irmão, é vizinho a Apocalipse. Versículo 20. Não tem capítulo, só tem versículo. Vós, porém, amados, esse cabo aqui passou um tempo com João, viu? Chama os irmãos também de amados. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então quer dizer que quando eu oro em línguas, eu edifico a minha fé. O que é edificar? Eu fortaleço a minha fé. Minha fé fica mais forte. Eu tenho uma fé mais convicta em Deus. Então, irmão, por isso a necessidade de você ser batizado com o Espírito Santo é o desejo de Deus, irmão, para a sua vida. Por isso a necessidade de você tirar o momento de você então começar a falar em outras línguas. Você está recarregando, você está se enchendo do poder de Deus. E eu creio, irmão, quando você está começando a se encher do poder de Deus, se tiver alguma doença no seu corpo, ela vai cair por terra, porque é o poder de Deus se manifestando na sua vida. Por isso a necessidade, irmão, de você falar em línguas. Por isso a necessidade, irmão, se você tirar um tempo. Tem gente: pastor, eu estou orando e com 5 minutos já falei tudo o que eu devia. E como é que o senhor disse que ora 1 hora, 2 horas? Diga: porque o resto eu falo línguas estranhas. Eu começo a falar em línguas. Eu estou edificando a si mesmo. Por isso, irmão, a necessidade de você orar em línguas estranhas. A necessidade de eu e você, irmão, nos encher do poder de Deus. Por isso que depois que nós somos batizados em Cristo, e já fomos batizados nas águas, e agora depois de revestido do poder de Deus, ou batizado com o Espírito Santo, então começa a exercer, comece a falar em línguas, comece a orar em línguas, comece, irmão, a falar. E quando você começa a falar, você é o mais beneficiado, é você. Você vai ficando cheio do poder de Deus, da unção de Deus, da glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém. Glória seja dado ao nome do Senhor. O Minho vai louvar agora.
Aleluia.